Olá, meus amores, boa tarde. Nós vamos começar a nossa aulinha de história falando um pouquinho sobre o que é folclore, certo? E aí nós observamos que a palavra folclore é de origem inglesa, onde o termo folk em inglês significa povo, enquanto o termo lore significa cultura. Sendo assim, nós podemos definir folclore como a cultura de um povo. Então, podemos definir folclore como conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. E é isso mesmo. Desde pequenininha, desde os nossos avós, que nós ouvimos falar sobre o Saci Pererê, que nós ouvimos cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. Que são as cantigas de roda. Nós ouvimos falar o que é. Que nasce grande e morre pequeno. E outras adivinhações. Então, essas são as culturas, o conjunto de mitos e lendas que são passados de geração para geração, porque a gente vem escutando isso desde os nossos antepassados, e aí eles passaram para os nossos pais passaram para nós, e nós vamos passando para os nossos filhos para os seus filhos. Por isso que diz que é um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitas dessas lendas, muitas dessas culturas, muitos desses mitos são da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, no próximo slide, que nós temos um mapa. Esse mapa, ele mostra exatamente as regiões do nosso Brasil. E essas regiões estão divididas, mostram cada uma de suas culturas, né? E nós conseguimos observar que faz parte do folclore brasileiro não apenas as lendas, por exemplo, do Curupira, do Saci Pererê, do Negrinho do Pastoreio, como muitas outras coisas. A alimentação, aqui ó, que onde está com a seta, as cantigas de roda também fazem parte dessa linda cultura. As brincadeiras de antigamente. Quais eram as brincadeiras de antigamente? Pular amarelinha, bolinha de gude, pular corda. São tudo brincadeiras que estão relacionadas ao nosso folclore brasileiro, certo? Aqui soltar pipa aqui embaixo, o estilingue, que hoje a gente pouco vê as crianças brincando, né? O bumba meu boi aqui em cima. Então, o lobisomem. Então, são culturas que nós observamos que faz parte do território brasileiro e que está dividida em suas regiões. E o nosso Brasil está dividido em região sul, está dividido na região sudeste, na região centro-oeste, na região norte e na região nordeste, que é onde nós moramos. Nós moramos na região nordeste, certo? E temos essa cultura que é passada de geração para geração.
Aí nós temos aqui alguns exemplos de algumas lendas, porque hoje nós vamos falar das lendas. E quem sabe me dizer quais são as lendas que tia colocou aqui? Isso aqui, ó, o lobisomem, o curupira, a iara, o saci-pererê, a mula sem cabeça, o boitatá e o negrinho do pastoreio, certo? Vamos lá. Aí, tia, o que são lendas? As lendas são histórias, não é histórias, são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Ou seja, foi contado para minha mãe, a minha mãe chegou e contou para mim. Então, é de uma forma oral, certo? São transmitidas oralmente, onde as pessoas vão misturando fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. Por exemplo, o lobisomem, o que é que o pessoal fala? Que ele anda nas matas, às escuras, né? Que foi um homem que se transformou num lobo na noite de lua cheia. Minha gente, isso são fatos fantasiosos. Na verdade, isso são histórias mesmo, não são reais, certo? Então, as lendas procuram dar explicação de acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Então, são histórias contadas pelas pessoas. E hoje, nós iremos ver aqui a lenda do Saci-Pererê, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e depois vocês farão a leitura observando aí a aula, tá? Quem é Saci-Pererê? Como é o Saci-Pererê? Então, vamos lá. Isso é uma narrativa, viu, minha gente? Um texto narrativo. É um menino negro e muito levado, que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro, ó aqui, um gorro vermelho, que, segundo a lenda, esse gorro tem poderes mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho, colocar o saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha, certo? Então, observamos que esse texto, ele tem parágrafos. Tem ou não? Vamos trabalhar a estética do texto? Esse texto, ele tem parágrafos. Ah, e o que é parágrafos? Parágrafos, observem aí comigo, é justamente esse espaçozinho onde eu estou mostrando a seta aqui, ó. Essa setinha aqui, ó. É esse espaço. Eita, desfocou. É esse espaço aqui que foi deixado do início da margem, deixa eu aproximar, do início da margem para iniciar o texto. Então, eu chamo de parágrafo. Sendo assim, nós temos quantos parágrafos nesse texto? Vamos contar. Eu não sei porque está desfalcando. 1, 2, 3 parágrafos nesse texto. E se eu perguntar para vocês, qual é o título desse texto? Isso, o título desse texto é Saci-Pererê, certo? É importante vocês prestarem atenção também que nós encontramos no texto palavras que foram escritas com LH. E as palavras que são escritas com LH,
elas vão ter o som do lá e não do lá. É o lá, como nós já trabalhamos, tá certo? Então, prestem bastante atenção. Façam a leitura do texto bem direitinho. Um beijo para todos.